Olá, sou Larissa Araújo Lins, da EdSkill Digital. Você quer ampliar suas potencialidades de liderança em um novo cenário de mercado que ficou conhecido como mundo VUCA? Creio que sim. Então, vem comigo. Mas antes, deixe seu like, comente, traga suas dúvidas e questões, compartilhe e se inscreva no nosso canal para você ser avisado dos nossos vídeos. Pois é, hoje vou te falar de caminhos que podem ajudar você a liderar em tempos de mudança, de crise, de incertezas, de altos e baixos. Nos referimos a isso como mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esses adjetivos foram utilizados pelas Forças Armadas Americanas para descrever condições extremas no Afeganistão e no Iraque. Em inglês, essas palavras transformaram-se num acrônimo chamado VUCA. VUCA World. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mas o que significa VUCA World? Volátil, relacionado à agilidade e incerteza, está relacionado à velocidade das mudanças e seus impactos. O mundo está mudando de forma contínua e rápida demais. As certezas foram deixadas para trás. A realidade que é hoje não necessariamente será a de amanhã. Incerto, relacionado à previsibilidade. Devido à rapidez das mudanças, ganhamos muitas incertezas. A falta de previsibilidade indica a dificuldade, de prever o futuro com exatidão, mesmo tendo hoje uma quantidade de dados sem precedentes. Nossas ações têm reflexos mundiais, podendo mudar totalmente a dinâmica de mercado, trazendo necessidades fortes de adaptação. E complexo, ele está relacionado à conectividade e interdependência. Refere-se a vários fatores que devem ser considerados e suas variações, e como elas se relacionam, criando uma teia de aranha extremamente complexa. E esses fatores podem ser desconhecidos para nós e ter variáveis e várias consequências. E o ambíguo, relacionado a múltiplas interpretações. Trabalhamos com informações imprecisas, caminhos diversos, duplicidades de sentido, situações que abordam a falta de clareza na hora de interpretar o fato. Nesse contexto, abrem-se possibilidades e caminhos, muitas vezes desconhecidos e de difícil planejamento. Aspectos como nós falamos, agilidade, incerteza, imprevisibilidade, múltiplas interpretações, interdependência e conectividade passam a ser uma realidade mundial e a nossa realidade. Assim, precisamos mais do que nunca estarmos prontos a lidar com o inesperado, preparados com informações seguras para uma ágil tomada de decisão. Essas novas situações demandam, consequentemente, novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas como nos prepararmos para algo assim? Um artigo no site Interpersonal condiz que, em um mundo VUCA, o sucesso segue aqueles que são ágeis e proativos para abandonar velhas mentalidades enquanto olham para o futuro com a mentalidade de um explorador. Isso aqui é bacana, mentalidade de explorador. Construir uma forma bem interessante para vocês em um quadrante que eu vou mostrar com 5 principais aspectos de cada questão que são importantes. Então eu vou lhe dizer, tenha, saiba, seja e pratique. Então vamos lá, eu acho que vai ser uma jornada bem interessante. Como eu gosto aqui do Flipchart, então aqui nós temos o que chamamos mundo VUCA, ok? Então, como é que nós dividimos? O que você tem que ter, o que você tem que saber, o que você tem que ser e o que você tem que praticar, ok? Vamos um a um. Tenha. O que é que você tem que ter? Você tem que ter, vamos à primeira, informações certas em tempo real. Veja que aqui a gente já assinala informações e não dados. Os dados você tem que buscar, você tem que transformar em informação e você tem que saber fazer a leitura
desses dados, ok? E essas informações, elas têm que estar corretas, elas têm que estar precisas. E isso você não pode fazer na hora que a crise chega, na hora que a necessidade da informação bate a sua porta, ok? Você tem que já ter isso atualizado em tempo real. Essa é uma grande diferença, ok? Então, não deixe isso passar. Seu dashboard, suas informações, seus indicadores têm que estar atualizados. Só assim você vai poder avançar e tomar decisões seguras e ágeis. Combinado? Você tem que ter relacionamentos interpessoais de qualidade. Na hora quando a gente fala de um mundo VUCA, precisamos nos conectar. Precisamos estar junto com outras pessoas. Nós não sabemos tudo. E eu acredito que a gente ainda pode, assim, ser mais ousado. A gente não sabe nada sozinho. Uma informação complementa a outra, porque cada um está vivendo à luz da sua realidade. Então, nós não podemos nos dar esse luxo que não é de estar só. De ter uma visão que você diga, eu acho, eu acredito. Não, nós achamos, nós acreditamos. Compartilhar, dividir, nos enriquece. Tá certo? E agrega valor ao nosso pensamento e às nossas decisões. Então, tenha um relacionamento interpessoal de qualidade. Se conecte, não é? Melhore essa qualidade de um network contributivo. Não é um network que você só liga para a pessoa quando você precisa de alguma informação, não. Você precisa estar conectado com pessoas que você acredite que vão somar, não é, a sua trajetória, vão agregar valor, ok? Então, segunda grande dica, lembre-se, você precisa ter visão estratégica. Ora, você tem que sair de uma visão operacional para uma visão estratégica. Você tem que olhar o mundo sempre entendendo o que relaciona o que está acontecendo no mercado com o que eu tenho dentro da minha organização. O que está acontecendo no mercado e que impacta diretamente na organização que estou ou no negócio que eu estou. E assim você vai entender o que é que você vai ter que fazer, não é? De uma forma antecipada. E isso você vai fazer com propósito e com resultado. Você não pode desassociar nunca disso qual é o propósito que você, a sua organização, se propõe. E que resultados você vai agregar. E que impactos vão trazer nesses resultados. E o que você precisa fazer, e aí você vai estar falando uma linguagem adequada. Olha, o impacto é esse nos meus resultados, nós precisamos fazer isso. Quando eu digo fazer isso, você pode ter vários cenários. Né? E normalmente nesse mundo a gente não consegue ter um cenário. A gente tem vários cenários. Para isso, precisamos quantificar. Para isso, precisamos aprender a analisar esses indicadores e trazer a ele, dar a ele a força do conhecimento. Assim, a gente vai construir uma estratégia muito mais assertiva e adaptada à nossa realidade. Vamos ao terceiro. Temos que ter prontidão nos ajustes. Ora, quando nós falamos em prontidão dos ajustes, falamos já que precisamos ter informações atualizadas, informações que em qualquer situação a gente já tem essa informação online real time, a gente não vai precisar de uma semana, de um mês para fazer um levantamento, então a gente vai precisar ter essa informação, tá certo? Depois que a gente tem essa informação, a gente vai saber fazer a leitura de dados, não é? Que a gente falou aqui, a gente vai fazer aqui a leitura de dados, porque a gente sabe, né, qual é o propósito que a gente está colocando, qual é o resultado que nós estamos querendo tratar. E quando falamos aí sim, na prontidão dos ajustes, a gente vai fazer o que é necessário. Por isso, as estratégias têm que ser feitas, mas elas têm que ser adaptáveis. Então, na hora quando eu planejo, eu posso planejar sim para 6 meses, para um ano, quiçá 5 anos. Ok,
mas eu tenho que ter prontidão de ajuste. Justamente por essa variável de mercado que é incerta. Ok? Então, eu não posso ter relutância a um processo de ajuste. Ah, porque eu já defini isso. Ok, você definiu, mas isso que você definiu, ele está condizente com a nova realidade do mercado hoje, porque muda. A gente está vendo que cada cenário, cada novo aspecto, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, no âmbito social, isso impacta nossas estratégias e nossos resultados. Então, a gente tem que ter prontidão para isso. Então, para ter prontidão, eu preciso ter pessoas ajustadas mentalmente, flexíveis, né, resilientes, ok? Prontos para esse processo. Não é assim, isso é fácil. Não é. Eu tenho que ter uma mente preparada para isso, ok? Tenho que ter agilidade nas decisões. Estamos falando de um mundo que não espera. Estamos falando de um mundo que não dá para dizer, olha, daqui a um mês eu te dou uma resposta. Não dá. Por isso eu tenho que estar preparado para agir no tempo certo. Então eu tenho que ter essa, não é a habilidade, é esse conhecimento e essa decisão. Então eu não posso fazer ou tomar uma decisão se eu não tenho minhas informações, se eu não tenho minhas informações, se eu não tenho meus dados de relevância, se eu não analisei meu analytics, tá certo? Para que rapidamente eu tome uma decisão, mas esse rapidamente eu tomo uma decisão, rapidamente eu tomo uma decisão de qualidade. Não adianta dizer que eu agi de forma rápida e inadequada. Então, para isso, eu tenho que construir um processo, construir uma capacidade de ter informações online real time. E pessoas preparadas para esse processo. Ok? Então aqui a gente fala, você tem que ter isso. Ok? Vamos para o segundo. Eu falei o que você tem que ter, agora eu vou falar do que você tem que saber. Então, óbvio, eu quero colocar aqui para vocês que aqui a gente não tem a pretensão de extinguir com todos os aspectos, mas esses são aspectos essenciais. Ok? Então, o que você tem que saber? Eu tenho que saber avaliar e interpretar dados. Ora, o que nós vemos muitas vezes, né, ao longo do tempo que a gente conhece muitas organizações, os profissionais, é que esses profissionais, ao colocar um indicador, eles não sabem ler o indicador. Ao colocar um dado novo de mercado, eu não sei ler esse dado de mercado e esse impacto dentro da minha organização. Então, esse é um estudo, esse é uma capacidade que a gente tem que saber. A gente tem que entender disso sim. Então eu tenho que entender dessa matemática, dessa estatística, como ler um número, como ver esse impacto no meu. Eu tenho que entender os nossos KPIs, tá certo? Mas não é só ter. Muitas vezes a gente tem um KPI, mas a gente não sabe ler, tá certo? Então essa capacidade de avaliar e interpretar dados, olha, é uma sacada, é um diferencial. Enxergar oportunidades relevantes. Aqui a gente pode se ater. Primeiro, eu quero falar que você tem que enxergar oportunidades. Então, seu mindset tem que estar aberto para isso. Para seu mindset estar aberto para isso, você tem que estar antenado com o que acontece no mercado, antenado com o que acontece na sua organização e estar com olhos atentos, lentes abertas para novas oportunidades. E essas oportunidades, muitas vezes, são complementares ao processo que você já tem, ou à estratégia que você já tem, tá certo? Ou então, é até uma oportunidade disruptiva. Então, assim, quando eu digo atento a essa oportunidade, você não pode estar limitado a uma moldura já pré-existente. Por isso que você tem que estar com o mindset aberto, ok? Tem pessoas que, ao olhar, sempre olham mais as ameaças que as oportunidades. Eu te convido para olhar mais as oportunidades que as ameaças, porque aí a gente vai para frente. Ao invés de você copiar, você vai fazer o novo, você vai criar esse diferencial. Faz todo sentido. Você tem que saber liderar e inspirar.
Quando falamos em um mundo VUCA, um mundo incerto, um mundo volátil, um mundo complexo, ok? As pessoas vão requerer de você um direcionamento. Por quê? Porque o sentido das coisas, né? Os cenários são diversos. Então eu preciso ter em você uma postura segura, uma postura onde eu posso me espelhar. Então, quando a gente fala que liderar e inspirar, eu tenho que parar, eu não posso me perder, eu não posso me desesperar, né? Eu não posso me vitimizar. Eu tenho que ser a pessoa que vai mostrar alternativas. Eu não sei de tudo, nem eu espero que você saiba, mas a gente tem que abrir oportunidades para construir. Tem que colocar o problema na mesa, chamar as pessoas, não é, de uma forma multidisciplinar, com visões diferentes, para a gente chegar em novas alternativas. Isso sim faz toda a diferença. Eu tenho que desenvolver, integrar e conectar. Eu preciso desenvolver, sim, eu preciso, porque são capacidades novas. Eu até posso dizer que muitas delas já existiam, mas não estão sendo tão requeridas como o mundo presente. Então eu tenho que ser um desenvolvedor de pessoas. Um desenvolvedor de mim mesmo, tá certo? Porque eu tenho que estar sempre aprendendo, crescendo, e tenho que fazer isso com os demais. Então sim, eu tenho que ser um desenvolvedor, porque aí aprendendo com essa capacidade, a gente vai para um mundo novo muito mais aberto às mudanças, tá certo? Sem tanta resistência, ok? E aí a gente vai conseguir dar um passo para frente, sem tanto sofrimento, tá certo? Então sim, eu tenho que desenvolver, eu tenho que integrar essa questão que nós falamos de multidisciplinaridade, tá certo? Eu tenho que integrar pessoas diferentes, com visões diferentes. É bom ter no time pessoas com visões diferentes, que agreguem. Porque se eu tiver pessoas todas que pensem da mesma forma, a gente não vai conseguir ver a complexidade desse mundo. Então eu tenho que ter pessoas multidisciplinares na equipe, no time para uma tomada de decisão. Porque sim, aí vamos somar. E aí a gente vai perguntar, e aí? E se? E aí vamos abrir nossa mente para novas alternativas e colocar elas na mesa. Então eu tenho que sim integrar, conectar. Eu tenho que conectar pessoas. Muitas vezes essa conexão não é só dentro da empresa em que eu trabalho. Essas conexões são fora. Qual é o benchmark? O que é que os outros estão fazendo? Eu estou interagindo ou eu estou querendo levar esse avião só? Será que é positivo? Nesse momento, eu digo a você, já vou responder. Não é positivo. O que é positivo hoje é a colaboração. É saber que essa soma dessas pessoas vai fazer diferença numa construção. E num cenário, ou num processo, ou numa estratégia diferente. Porque não estamos nos mesmos tempos. Precisamos de respostas diferentes e caminhos diferentes se nós quisermos ter resultados diferentes. Aprender, desaprender e aprender novamente. Eu acredito que você já deva ter escutado isso. Mas eu não quero aqui ser redundante. Eu quero aqui fortalecer, ratificar que isso hoje é uma necessidade. Eu não posso estar preso a paradigmas antigos. Eu não posso estar preso a olhar para trás e dizer isso sempre funcionou assim. Não posso mais pensar nesse formato. Muitas vezes eu tenho que sim desaprender algo que eu fazia e que hoje já não funciona. E dar espaço na mente para o novo. Ok? E para isso sim, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar atualizado, não é? Eu tenho que estar trocando com outras pessoas, me conectando, mas aberto para isso. Óbvio que o seu conhecimento já adquirido vai lhe capacitar a olhar e já enxergar uma outra coisa. E você vai somar aquele propósito, aquele processo. Tá? Então eu lhe convido a se permitir enxergar com outras lentes. Então a gente vai tirar nossas lentes e pegar lentes dos outros, colocar e ver sobre novas perspectivas.
e assim ver, eita, isso faz sentido. Ou isso não faz sentido. Esse caminho a gente pode olhar e pode acrescentar algum ingrediente. E esse ingrediente, a minha mão, que sou um bom chefe, já vai dar um prato diferente. Ok? Então é isso que eu te convido. Então aqui é o nosso saiba. Agora eu vou focar no seja. Veja que um quadrante vai, tenho certeza, contribuir com a tua história. A gente já falou daqueles dois e agora eu vou lhe dizer. Seja o quê? Adaptado. Aqui eu coloquei algumas, inclusive, chamadas soft skills, tá? Que inclusive já falamos sobre ela, mas que são muito relevantes nesse mundo VUCA. Adaptabilidade. Quanto mais você se adapta ao mundo novo, menos sofrimento você tem. Isso não quer dizer que você vai aceitar tudo, não é isso. Mas, por exemplo, eu acabei de falar, eu tive ontem com um cliente e eu disse a ele, veja, o mundo da tecnologia, hoje, não existe mais volta, não existe mais retrocesso, é uma realidade. Se você for brigar com essa realidade, você vai sofrer, não é verdade? Então, quanto mais você resiste, mais você sofre. Aqui eu estou lhe convidando a se adaptar. Quanto mais rápido você se adaptar, melhor. Mas você pode me dizer, Larissa, eu não sei lidar com essa tecnologia. Eu não sei lidar com esse mundo novo. Bem-vindo, todos nós estamos aprendendo. Aí está à sua disposição de aprender. E nós já falamos de aprender, muitas vezes desaprender e aprender novamente. Isso é o que você precisa ter. E aqui, quando nós falamos seja adaptável, vai ser melhor para você, seja flexível. Não adianta mais a gente viver sendo bem fechado, né? Com opiniões drásticas, né? Opiniões inabaláveis, ok? Então seja flexível. Essa é uma extrema e importante qualidade nesse processo. Entender, se dê a oportunidade de entender o outro, independente até se você concorda ou não, mas entenda, enxergue com outras lentes, tá certo? E comece a ponderar onde você pode agregar essas novas visões. Seja resiliente. O que é resiliente? Gente, quando você tem uma resiliência, a gente também já falou sobre isso, você não quebra, você até inclina. Então, quando vem ventos fortes, você olha, resiste, você vai para frente, para trás, para o lado, você sofre ali, mas você não cai, porque você está ali, está sólido, mas você é resiliente a isso, tá certo? Você consegue ultrapassar esse processo e ainda fazer do limão a limonada, tá certo? Então é uma grande capacidade, então seja resiliente. Não me canso de dizer, isso para mim é uma extrema qualidade, seja resoluto. Num processo desse, são muitas incertezas, são muitos fatores novos em que estamos sendo expostos todos os dias, todos os momentos. O que eu faço com esses fatores novos? Eu brigo, eu digo que não sei, eu paro. Não, eu posso conversar, eu posso estudar, eu posso me adaptar, eu posso resolver. Então, esse é o que eu lhe convido. Seja uma pessoa resoluta, resolutiva. Bote em prática, resolva. Traga sugestões ao invés de trazer críticas. Agregue valor ao invés de reclamar. Faz toda a diferença. Eu tenho que ser ágil. Nesse mundo, não dá mais espaço para você ser lento. Não dá mais espaço para você dizer, eu vou resolver daqui a um mês ou daqui a uma semana. A procrastinação, ela tem que ser cortada. Corte a procrastinação, resolva e haja o mais rápido possível com qualidade. Ok? Para isso nós já falamos, né? Que você tem que ter informações corretas e adequadas e sólidas a real time. Seja proativo. Por que a proatividade faz toda a diferença?
Porque você não precisa esperar as outras pessoas dizerem o que você tem que fazer. Tome a iniciativa. Olha, eu preciso entender sobre esses aspectos. Isso aqui não está claro para mim. Então, assim, eu entendi, tem essas alternativas. Como é que a gente pode avançar? É isso que a gente espera, proatividade. Isso lhe dá, sabe, um jogo de cintura para lidar com essa nova realidade. Ainda seja, você tem que ser inteligente emocionalmente. Por que você tem que ser inteligente emocionalmente? Para cuidar de você mesmo e para cuidar daqueles que estão ao seu lado. Porque se toda vez que tiver um novo processo, uma mudança, você se desesperar, entrar em um estresse total, você não vai ser capaz de enxergar as oportunidades. Você, ao invés de avançar, você pode ir para trás. As pessoas não vão se sentir seguras ao seu lado, tá certo? Então, quando você tem inteligência emocional forte, você sabe lidar com essas emoções, você sabe ter um processo, né? Eu posso dizer até de respirar e ter um melhor pensamento, tá certo? Sabe como, né, desestressar, porque às vezes a gente tem sim dias ruins, mas a gente tem que ter a nossa válvula de escape. Qual é a sua? Para poder atuar com plenitude nesse processo, tá certo? Então, você busque isso, é importante, né? Você tem que ser inovador, criativo e ter pensamento crítico. Também nós já falamos sobre isso em Soft Skill, mas é importante a gente trazer. A gente tem que olhar o processo que a gente já fazia antes e dizer, ele pode ser feito melhor. A experiência do cliente hoje é a mesma de antes. Como é que eu posso otimizar para esse cliente não perder tempo? Ora, quando eu olho para o cliente, isso pode ser você, pode ser eu, ou qualquer um, a gente não quer perder tempo. Será que o processo faz com que ganhe tempo? Olha, a gente já está agregando valor para esse cliente? Ou será que está sendo lento, sendo burocrático, está fazendo o cliente perder tempo, está insatisfeito? Não pode. Então, eu tenho que estar olhando constantemente, o que a gente até chama de Kaizen, se você quiser ir atrás disso, faz todo sentido. Eu tenho que ter, sim, melhorias contínuas no que eu faço. E a melhor pessoa para isso é quem pratica, é quem está na operação, é quem sabe realizar. Então, eu tenho que ter essa força de olhar e estar inovando. Sair daquele comodismo de fazer sempre da mesma maneira. Ok? Eu tenho que ser criativo, porque muitas vezes nós não temos os recursos necessários, nem as condições necessárias de temperatura e pressão. Mas o que é que eu posso fazer nesse ambiente? Isso é importante a gente pensar. Ok? E o pensamento crítico, até uma pessoa interagiu comigo, bem interessante, por conta do nome crítico. Mas esse pensamento crítico, eu quero aqui colocar para você, não é no viés negativo. Esse pensamento crítico é um pensamento que olha sempre pensando no que a gente pode melhorar, como a gente pode crescer, como pode elevar, tá certo? Eu olhar sempre com um olhar não de permanência, mas de melhoria. Ou até um olhar disruptivo, ok? Eu tenho que ser articulado e influente. Por que é importante você ser articulado e influente? Eu falo de conexão, eu falo de relacionamento interpessoal, eu falo que não adianta nada a gente faz só, falo que a gente precisa de colaboração, a gente tem que ter uma visão multifuncional. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que interagir. E interagir com pessoas. Então eu tenho que saber me articular. Eu tenho que saber com quem falar, com quem tratar, onde buscar, que fonte eu posso ir. Então eu tenho que ser articulado. Eu tenho que ser influente. Por que eu tenho que ser influente? Porque a gente não quer mais ninguém correndo, fazendo o que a gente pede para fazer no sentido de comando-controle. Então, à medida em que a gente desenvolve, a gente traz essas pessoas um propósito, uma visão, e a gente inspira.
A gente influencia nas tomadas de decisão. A gente influencia nos novos caminhos. Ok? Agora, não abra mão da integridade. Não é? Porque muitas coisas batem à sua porta, tenho certeza, diariamente. E eu vou ampliar, não só diariamente, a cada momento bate à sua porta. Não abra mão disso, porque você precisa estar inteiro, íntegro, tá certo? Muitos vão lhe chamar para caminhos alternativos, encurtar o caminho, mas esse encurtar o caminho não é agilidade, não. É encurtar o caminho que aparentemente pode ser bom agora, mas não vai ser bom amanhã. Ok? Então mantenha a sua integridade, mantenha o seu respeito, se respeite. Você vai conquistar a confiança dos outros, das outras pessoas que estão com você, tá certo? E confiança não tem preço, tá certo? Quando a gente fala assim, olha, você precisa ser o porto seguro, como é bom o líder ser o porto seguro. Mas na hora quando a gente não tem, olha, eu não tenho confiança na minha liderança, tá certo? Ela não se estabelece, ok? Então, seja o porto seguro. Você é o porto seguro das pessoas que estão com você. Elas têm confiança em você. Então, não abra mão disso, ok? Dos seus valores, tá? E agora, aí a gente vai voltar no quadrante que eu falei para vocês, tá bom? Eu vou colocar 5 aspectos que você não pode deixar de praticar, tá bom? Você tem que praticar a reciprocidade. O que é reciprocidade? Não adianta em uma relação com outras pessoas você só pedir. Olha, eu quero isso, me dá isso. Você só ligar quando precisa. Não, você tem que ser uma pessoa que agrega. Você tem que ser uma pessoa que inspira novos caminhos. Você tem que ser uma pessoa que compartilha. Você tem que ser uma pessoa que você divide. Uma pessoa que soma. Então, você dá. Tá certo? Você dá informação, você dá novos caminhos, tá certo? E isso você ajuda as outras pessoas a desenvolver os seus objetivos, as suas metas, os seus caminhos, tá certo? Se essa outra pessoa quiser, você não vai fazer isso querendo a volta não, mas você vai fazer isso como um diferencial, tá certo? Elas vão ter você como um apoio, como uma pessoa que inspira, que sabe, que pode trocar. Isso é muito bom. Pratique isso. Tá certo? Então, quando a gente fala dessa conexão, esse é um caminho de via dupla. Mas você não espera, não. Você dá. Tá certo? E não fique cobrando o retorno. Você dá porque você tem esse conhecimento, você tem essa sede, você tem essa vontade, você é colaborativo, você é íntegro. Você gosta de fazer isso, você tem uma visão mais ampliada. Você conecta pessoas. Você ajuda pessoas. Faz toda a diferença. Você tem que ter uma visão compartilhada, tá certo? Multidisciplinar, ok? Lembra, você praticar isso é muito importante. Então, suas decisões, todas você toma só? Você compartilha? Sua gestão, ela é participativa ou é centralizadora? Tá certo? Cabe ainda, eu estou tendo uma gestão centralizadora, sem a participação dos outros, sem uma participação de visões diferentes. Será que cabe ainda nesse mundo? Reflita aí. Então aqui a gente lhe convida a praticar a visão multidisciplinar, praticar a visão compartilhada. Chame as pessoas, trabalhe com as pessoas. Hoje a gente tem várias ferramentas tecnológicas. Você não precisa. Antes a gente gastava um tempão, porque a gente fazia reuniões e reuniões físicas. Hoje a gente tem um acervo, uma quantidade de tecnologias postas em prática. Use, pratique, ok? Eu te chamo a praticar a escuta ativa e a empatia. Quando a gente fala de ter uma escuta ativa, lembra, gente, a gente tem que escutar o outro. Lembra que eu te convidei para que você trocasse a sua lente, colocasse a lente do outro. Na hora quando eu faço isso, enxergo sobre a lente do outro, eu já estou sendo empática, eu estou praticando aqui a empatia. E eu consigo enxergar pela lente dele porque ele pensa diferente.
E não eu estou fazendo só argumentando a ele o meu ponto de vista. Não, eu estou entendendo outro ponto de vista. Estou crescendo por isso. Estou crescendo com isto. Ok? Então, aqui a gente te convida a praticar essa empatia, a crescer junto. Ok? E ter a escuta ativa. Gente, eu preciso escutar o outro. Não é simplesmente o outro está falando e eu estou pensando em outra coisa. Senão não funciona. A gente não está valorizando nem o outro, nem a gente mesmo. Porque a gente não está se dando a oportunidade de enxergar por outras lentes. Tá certo? E aí você tem que ver se realmente você pratica isso. Ou você pede para a pessoa entrar e você não olha nem nos olhos dela, gente. Às vezes a gente está falando de coisas básicas. A pessoa está aqui e eu estou aqui no WhatsApp, eu estou aqui no celular. Tá certo? Então, se eu estou com uma pessoa, ela está aqui na minha frente, escute. E se eu estou no celular, porque hoje tem tecnologia para isso, não tem problema nenhum, mas na hora quando eu estou lá com essa pessoa, eu estou praticando a escuta ativa, porque eu estou inteira. Na hora quando ela está falando, eu estou pensando e processando o que ela está falando, e não processando, esperando ela terminar para dar minha contra-argumentação. É totalmente diferente. Te convido a praticar a humildade. Larissa, humildade, sim, humildade. Estamos em um mundo incerto. Estamos em um mundo complexo. Estamos num mundo ambíguo. Estamos num mundo volátil. Nós não sabemos, não temos as respostas. Não temos. Se você não pratica essa humildade, você quer ser dono de todas as respostas, isso não existe. A gente pode, claro, ter o nosso conhecimento, isso vai ampliar as possibilidades. Mas a gente tem que ter humildade sim, para saber que a gente só cresce junto com o outro. Tá certo? Então pratique a humildade. Né? Não seja o dono da verdade. Não queira que só a sua visão seja uma visão correta. Traga as outras pessoas para junto. Tá certo? Saiba que a gente aprende o tempo todo. O tempo todo deveríamos estar aprendendo. Isso é o que nos eleva. A vida está aí cheia de possibilidades, cheia de incertezas, cheia de caminhos. Ok? Quanto mais aberta eu estou, quanto mais capacitada eu estou para esse novo, mais adaptável eu estou para isso, mais minha mente vai ampliar. Ok? Então nós te convidamos a isso. E não podia deixar de ser, de uma forma ou de outra, que a gente está ratificando isso, a colaboração. Você tem que ser colaborativo. Você é uma pessoa colaborativa? Ou você quer só que as outras pessoas te ajudem ou façam para você? Ou você colabora com a vida das outras pessoas? Não é? Você é uma pessoa que agrega valor às outras pessoas, que entrega um valor mesmo quando não é obrigada. Tá certo? Traga, cresça junto, seja colaborativo. Vai fazer toda a diferença para você e para aqueles que estão ao redor. Entregue valor. Entregue valor o tempo todo. Tá certo? Você não precisa esperar a pessoa estar pedindo. Você pode ir lá e somar. Olha, eu vi isso aqui e lembrei de você. Porque eu sei que teu processo é assim. E isso aqui vai te ajudar. Então você está entregando, de repente, uma ideia, um projeto, uma outra forma. Tá certo? Eu posso te ajudar nisso. Eu tenho um conhecimento nisso que acredito que eu possa contribuir. Se você quiser ir por esse caminho, me chame. Olha que legal, como é bom. Então, nós te convidamos a isso. Agora, eu vou voltar aqui para o nosso quadrante. De volta aqui ao nosso quadrante. Então, depois que nós falamos, fica aí essa construção aqui do que nós precisamos para estar aptos a estarmos no mundo VUCA. Então, não perca esse quadrante aí de vista, ok? Então, se puder te aconselhar, não lute contra o novo, ajude a criá-lo. Aprenda a surfar na onda. E se inscreva no nosso canal.
Se gostou, dê um like, comente, compartilhe, faça sugestões do que você deseja ouvir. Estamos no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Larissa Araújo Lins, da EdSkill Digital. E a gente se vê no próximo vídeo.